Houston, temos um problema. Não, não temos um problema, temos uma solução. Estamos aqui mais uma vez com o Solemar Oliveira, que vocês conhecem. Dose dupla. Dose dupla. Ele fez a nossa estreia, ele fez o piloto da entrevista selfie. Solemar, depois que você participou da entrevista selfie, a sua vida mudou? Sim, completamente. Então Agora eu sou um cara extremamente conhecido e reconhecido. Que Né? maravilha. Mudou minha vida. Próximo passo é o Camões, né? Sim. Tá mais fácil de ganhar agora. Sim. Agora que o Chico ganhou, eu posso ganhar. É, exatamente. Olha só, nós temos um tema hoje que é literatura e ciência. Não é ficção científica, é ciência e ciência de verdade. O Solemar, além de escritor, um grande escritor, ele é também cientista, ele é físico. Grande. Sim. Solemar, me diga uma coisa. É possível fazer a ciência tornar-se crível na literatura? Sim, é possível. Na verdade, quando eu comecei a escrever, esse era um tema que me preocupava, né? Eu queria fazer um pouquinho de literatura e colocar ciência na literatura. Então eu li esses autores que todo mundo conhece, Isaac Asimov, eu até coloquei aqui, né? Isaac Asimov, Fundação. Eu Robô também, né? Eu Robô, o Ray Bradbury. Isso aí é o Fahrenheit? Não, esse é As Crônicas Marcianas. Ah, e qual livro você seria se você fosse um homem-livro? Se eu fosse um homem-livro, qual livro eu seria? Isso. Hoje? Que pergunta. Eu seria A Confraria dos Homens Invisíveis, o meu livro. O seu livro. Ah, muito bem. Propaganda. É. Mas então, é possível tornar verossímil? Então esses autores tornaram Na verossímil? verdade, é o homem que se tornou um livro, né? É, homem que se tornou livro. Então seria, eu me tornaria, nos moldes do Kafka, A Confraria dos Homens Invisíveis, né? Eu seria o livro que seria visto, né? Que bobagem. Não, mas aí... É o seguinte, como eu estava falando, então, a ideia era fazer uma literatura com ciência junto, né? Mas não nesse sentido, por exemplo, do Musil no Homem Sem Qualidade, onde ele descreve, por exemplo, alguns fenômenos físicos, ou do Melville no... Que está aqui, né? Sim, que tem que carregar, né? Você sabe que você consegue me matar com esse livro se quiser agora. Mata né? qualquer um, né? Olha isso aqui. Né? Ou então Moby Dick, do Herman Melville, onde ele descreve aquelas técnicas, engenharia, as baleias e tal. Até o Philip Roth, né, no Teatro de Sabá, onde ele descreve doença e tal. O Mark Evan também, que descreve... Se eu não me engano, tá naquele livro Enclausurado. Enclausurado, né? do Que descreve feto, uma né? série de situações biológicas e tal. Mas que... Polar também. Polar tornou-se um clássico entre os físicos, inclusive. Sim. O Polar fala de física pra caramba. Eu tenho um modelo matemático lá, né? Inventado pelo Mark Evan, né? Que faz sentido ou não? Porque na verdade é literatura, mas tem base científica, tem base física naquele modelo. É verossímil, no caso. Sim, seria uma coisa bem curiosa, parecido com um modelo físico real, mas que serve para literatura. Como se fosse, não sei lá, De Volta para o Futuro, o Dr. Emmett Brown falando, por exemplo, de viagem no tempo, que é possível em física, mas coloca aqui de uma maneira tão, sei lá, entrameada de termos físicos que a gente já compra a ideia, né? Eu acredito mais no Tony Stark do que no Dr. Emmett Brown. E você? No Tony Stark, sempre. Perfeito. Tony Stark. Muito bem, o que tem um homem sem qualidade? Então, vamos lá. Por exemplo, essa ideia... Vou ler um pedacinho aqui, rapidinho. E descrever ciência, por exemplo, na literatura, como eu pretendia fazer quando eu comecei a escrever, é um pouco diferente dessa ideia aqui, descrita, por exemplo, no Homem Sem Qualidades, do Musil. No primeiro capítulo ele fala assim, uma pressão barométrica mínima pairava sobre o Atlântico. Dirigia-se para leste rumo à pressão máxima instalada sobre a Rússia e ainda não mostrava tendência de se desviar dela para o norte. As isotermas e isoteras cumpriam suas funções. E aí vai, a temperatura do ar estava numa relação correta com a temperatura média do ano. Esses termos, isotermas, por exemplo, que são linhas onde a temperatura é constante, e num gráfico de pressão em função de volume, as isotermas são várias linhas que determinam, por exemplo, um comportamento de pressão com dependência, por exemplo, do volume para um gás ou um determinado sistema, e cada isoterma dessa tem uma temperatura. Então o que ele está fazendo aqui é descrevendo uma situação cotidiana com elementos da física, mas como, por exemplo, um cientista faria quando quisesse escrever o clima. O que eu queria... Uma pergunta, o Musil ele tinha formação científica?
O museu era engenheiro, né? Engenheiro? O museu era formado em engenharia. Quais outros autores importantes assim que têm essa formação? O Ernesto Sabato era formado em física. Na verdade, o Ernesto Sabato, a carreira dele é curiosíssima, né? Porque ele foi um físico com mestrado e doutorado, trabalhou no MIT, trabalhou no Instituto Marie Curie e escreveu Antes do Fim, que é a biografia dele contando sobre a carreira de cientista e físico, e depois largou tudo e virou um escritor, né? E começou a dar pita no Jorge Luiz Aqui a Borges, gente tem né? o Glaser, tem aquele Milinov, né, que trabalhou junto com o Stephen Hawking e tal, são todos O escritores. Glaser é aquele que é o astrofísico, né? Que cansou de ser físico e Ganha- resolveu virar astro. Exato, e ganhou o Templeton, né? O que é o Templeton O mesmo? Templeton deu um prêmio para alguma religião contar assim, a gente tem importância. A Né? gente tem importância. Vai agradar a galera, né? Eu posso falar isso aqui, né? O Com Marcelo certeza. Glazer Aqui ficou... nós não temos censura. O Marcelo Glazer ficou menor com o Templeton, na minha opinião. Mas tudo bem, né? Mas ficou mais rico, né? Ficou mais rico. É uma bolada, né? É. Não fez igual o Einstein, que Como ele esqueceu gosta o cheque do como ele, do no livro. livro. Mas como dizem, do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Não, Ele gosta de religião, né? não vai citar a frase do Alcorão. Ah, é. Tô É brincando. bíblico. É bíblico. É bíblico. E aí, esse outro aí é o quê? Não, eu tenho dois livros aqui para fechar essa ideia. O que eu chamei em uma palestra que dei uma vez de literatura orgânica ou transversal, que é colocar elementos de ciência na literatura, mas de uma forma que o leitor leigo de física, por exemplo, conseguisse entender o contexto com os termos incrustados na literatura, sem que eles tivessem, por exemplo, um sentido essencialmente de física, mas que entremeasse, por exemplo, com sentidos, não aquele relativismo Sim. que empobrece a ciência e tenta transformar os termos de ciência em termos da filosofia. Não. E que não seja didático usar também. emprestado termos da ciência para poder descrever um ambiente Sim. literário, uma situação literária cuja ideia no final fosse elaborada com esses termos e que o leitor leigo conseguisse ler, ter um pouquinho de sensação de que está num ambiente científico, não de ficção científica, nada daquela coisa futurista, mas uma coisa até cotidiana, corriqueira, que é como que eu vou ler agora. E no caso, fugindo do didatismo também, tipo assim, Sim, eu estou sem ensinando dúvida. ciência. Não, sem dúvida. Não, o objetivo disso nem é ensinar ciência, é tomar emprestado esses termos para criar uma nova literatura. Eu investiguei isso daí em algum lugar, se tivesse, sei lá, investiguei para ver se encontrava isso em alguma outra literatura. Sim. E talvez por causa do volume infinito de coisas que existem para ler e do tempo escasso que a gente tem, né, que no final das contas a gente não vai conseguir ler nem a nossa própria biblioteca. Não. Mas, Nem o nosso pelo que epitáfio eu li, também. eu não consegui encontrar. Por exemplo, a invenção de Morel tem situações muito parecidas com isso. Na invenção de Morel, E você de Morel é científico? Não é só pura ficção, não tem nada de científico lá. A máquina que poderia existir uma máquina, aquela máquina de holograma, mas ele não está muito preocupado com o funcionamento da máquina. Sim. Só que é o efeito dela, né? Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Efeito dramático, né? Vou dar um exemplo. De que livro que é? Esse aqui é o Desconstruindo Sofia. Vou mostrar ele assim, ó. Porque o artista da capa colocou o nome subindo na vertical. Então o livro é assim e o nome fica desse jeito. Tá? Eu gosto muito dessa ideia. O texto é assim, ó. Vou pegar um pedacinho aqui. Penso desgraçadamente. Vejo o seu corpo como círculos. Perfeito em tudo. Simetria. Antes, eu depositava toda a minha certeza nesse triângulo de ângulos diferentes e lados irregulares. Ela só podia ser escalena, toda irregular. Como as putas menores, aquelas que se deitam com mendigos por trocados. Mas até nisso essa mulher malvada me supera. E o que sobrou para mim? O prestígio, os prêmios de matemática importante, autor de trabalhos extremamente relevantes. Isso não supera o fato dela escolher o homem estranho com problemas de fonética. Aí eu vou pular um pouquinho só para cair de novo nesse trecho onde fala sobre triângulos. Ó. Será que eu sou o triângulo escaleno? Penso naquela vagina simétrica, perfeita, tão equilátera, e percebo que o resto do corpo todo dessa dama, Sofia equilátera, é uma extensão do seu sexo delicado, apesar de muito explorado. E aí vai. Então a ideia aqui é colocar esses conceitos de triângulo escaleno, equilátero, que o equilátero tem os três lados iguais e por conta disso ele sugere uma perfeição estética, uma simetria e tal. E o escaleno, que é todo irregular, os três lados são diferentes, com ângulos diferentes. Então o escaleno representa a imperfeição, o ruim, e o equilátero representa a perfeição, o bom.
E é claro que o narrador em primeira pessoa, ele é extremamente... Que é um cientista, né? Que é um matemático, um cientista. Matemático... Geólogo é cientista? Não, geólogo não, Geólogo tô brincando. não. Geólogo não. Olha lá, eu conheço geólogos. Não, é porque a matemática é a rainha, né? Então, o matemática, ele criou uma linguagem, não dá pra... Algumas pessoas não classificam matemática como ciência, mas vale a ideia na íntegra aqui, né? O que eu quero colocar é comparar, por exemplo, esses termos técnicos com situações cotidianas ou psicológicas, né, das eventuais personagens, ou, né, que, por exemplo, aparece no romance. Um outro trecho aqui... De qual livro? Esse é do Confraria dos Homens Invisíveis. Invisibilidade é possível ou só em filme de James Bond? Eu acho que dá pra usar a capa do Senhor dos Anéis, né? Ah, é mesmo, do Harry Potter também, né? Do Harry Potter. É. Ou então não chama a capa do... projeto, a capa élfica, né? Capa élfica, o Projeto Filadélfia, né? Sim. Não é possível. Projeto Filadélfia, meninos, entrem no Google. Os únicos homens invisíveis que existem são aqueles que entram na lanchonete e levantam a mão esperando o garçom e ficam 2 horas lá e o garçom passa por eles 10 vezes e não vê. Por que o garçom não vê? Por quê? Porque o cara é irrelevante, né? É irrelevante. Ou então ele sabe usar o ponto cego, né? Sim, Pode ser espião. Ele fica lá e tem pessoas assim, né? Tem. E tem livros sobre isso, né? Tem livros sobre isso, como esse. A invisibilidade é bem explorada. Eu gosto de ler o subtítulo, ó, O Livro da Mitologia dos Seres Deselegantemente Arbitrários. Chique. Esse de Deselegantemente Arbitrários sugere uma leitura de cabo a rabo. Isso. Do começo ao fim. Deixa eu pegar um pedacinho aqui para dar mais uma ideia dessa tentativa de associar literatura e termos técnicos. O Ademir tá aqui assim, ó. Ninguém aguenta tanto tempo com o braço esticado. Voltando. Deixa eu ver aqui. É porque eu não fiz a equação física para poder calcular o ângulo mais confortável. Fazer assim. Tá, vai lá. Em vez disso, deixa eu ler um pedaço anterior aqui. Sobre a lagarta, que pegou delicadamente desde o chão até a proximidade do par de dentes sustentados pelo pontiagudo nariz ítalo-brasileiro, abandonou-a depois de decidir que não faria alguma dieta baseada em animais tão medíocres. Em vez disso, observou a rápida queda enquanto pensava que a gravidade não faz distinção entre seres invertebrados e vertebrados. Depois pensou que a noção de tempo era relativa e que se a lagarta fosse dotada de consciência, talvez observasse que a queda era extremamente longa do seu ponto de vista, já que suas dimensões são reduzidas e muito menores que a altura que percorria na infeliz descida. A ideia aqui é tratar de referenciais inerciais, que é uma ideia da mecânica clássica de Newton, mas colocando, por exemplo, a criatura, o ser, na situação. Na verdade, o que eu estou querendo discutir é o seguinte: ela é tão pequena e tão leve que aquela altura, por exemplo, do olho de uma pessoa até o chão, ela não vai significar quase nada para o cara que está observando a lagarta, mas para a lagarta é praticamente uma distância infinita. Ou seja, como que as distâncias elas são vistas por diferentes referenciais ou por diferentes observadores. E tenta colocar isso sem que fique pedante ou fique, como você falou, didático, né? Discursivo demais, ou acadêmico, ou escolar demais, professoral, né? Perfeito. Agora, para fechar, escolhe Nobel de Física ou Nobel de Literatura? Literatura. Eu gosto mais de literatura. Então, ao infinito e além.